Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria Quanto rende 10, 20, 30 mil reais em fundos imobiliários, do site XFIN, que fala sobre o potencial de rendimento dos fundos de investimento imobiliário, uma das modalidades de investimento mais queridas pelos brasileiros. Se você já investe em fundos imobiliários ou tem alguma dúvida sobre o assunto, compartilhe sua experiência ou sua pergunta nos comentários. A troca de informações enriquece a nossa comunidade e ajuda a todos nós a tomarmos decisões financeiras mais inteligentes. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no universo dos fundos imobiliários. Vamos entender o que são, por que eles se tornaram tão populares, como calcular seus rendimentos e, o mais importante, vamos simular quanto você poderia ganhar ao investir 10 mil, 20 mil e até 30 mil reais. E aqui vai uma informação poderosa para você já começar a pensar. Você sabia que os fundos imobiliários são legalmente obrigados a distribuir, no mínimo, 95% de seus lucros aos cotistas e que esses rendimentos, na grande maioria dos casos, são isentos de imposto de renda para pessoas físicas? Isso mesmo! O dinheiro cai na sua conta, limpo, todo mês, como se fosse um aluguel, mas sem toda a burocracia e a dor de cabeça de ter um inquilino. Para começar, vamos entender de uma vez por todas o que é um fundo de investimento imobiliário, ou FI. Imagine um grande condomínio de investidores que se juntam para comprar imóveis de alto padrão ou títulos de dívida ligados ao setor imobiliário. Que em vez de você precisar de milhões de reais para comprar um andar inteiro de um prédio comercial na Avenida Paulista ou um galpão logístico alugado para uma grande empresa de varejo, você pode comprar uma pequena parte desse fundo, chamada de cota. Ao comprar uma cota, você se torna dono de um pedacinho de todos os imóveis e ativos que compõem o portfólio daquele fundo. Os fundos imobiliários são amplamente procurados justamente por essa facilidade de acesso e pelos benefícios fiscais que proporcionam. Eles são uma forma de democratizar o investimento em imóveis, permitindo que pessoas comuns participem de um mercado que antes era restrito a grandes investidores. Esses fundos podem investir em diversos tipos de empreendimentos: shopping centers, prédios de escritórios, galpões logísticos, hospitais, agências bancárias, universidades e até mesmo em títulos de crédito imobiliário, como os certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Existem basicamente dois grandes tipos de fundos: os fundos de tijolo, que investem diretamente em imóveis físicos e ganham dinheiro com o aluguel desses espaços, e os fundos de papel, que não possuem imóveis, mas investem em papéis de dívida do setor imobiliário, ganhando dinheiro com os juros desses títulos. Há também os fundos híbridos, que mesclam as duas estratégias. Uma das principais razões para o sucesso dos fundos imobiliários é a sua capacidade de gerar renda passiva. Como mencionado, eles são conhecidos por distribuir aos cotistas pelo menos 95% do resultado líquido apurado. Essa regra está na lei e torna esse tipo de investimento extremamente atrativo para quem busca uma fonte de renda mensal e previsível. É como se você recebesse o aluguel de vários imóveis de uma só vez, mas sem precisar se preocupar com a administração, com a cobrança do inquilino, com o IPTU ou com as reformas. Todo esse trabalho é feito por um gestor profissional, uma equipe especializada que cuida de todos os aspectos do fundo, desde a escolha dos ativos até a manutenção dos imóveis e a negociação dos contratos de aluguel. Outra grande vantagem é a diversificação. Ao comprar a cota de um único fundo, você pode estar investindo indiretamente em dezenas de imóveis diferentes, localizados em várias cidades e estados, e alugados para diversos inquilinos de setores distintos da economia. Isso dilui o risco de uma forma que seria impossível para um investidor individual que compra um ou dois imóveis. Se o inquilino de um dos galpões do fundo sair, o impacto no seu rendimento total será mínimo, pois existem centenas de outros inquilinos pagando aluguel. Agora, compare isso com ter uma única casa alugada. Se o inquilino sai ou para de pagar, sua renda daquele imóvel vai a zero imediatamente. Além disso, a liquidez é um fator crucial.
Vender um imóvel físico pode levar meses ou até anos e envolve uma burocracia enorme e custos elevados com corretagem e impostos. As cotas dos fundos imobiliários são negociadas na Bolsa de Valores, como se fossem ações. Você pode comprar e vender suas cotas em questão de segundos, através do seu computador ou celular, com custos muito mais baixos. Agora, vamos à pergunta que vale ouro. Como saber quanto um fundo imobiliário paga? A principal métrica para isso é o chamado Dividend Yield, ou simplesmente DY. Essa métrica informa o valor do provento distribuído dividido pela cotação do ativo. Em outras palavras, é um percentual que mostra o retorno que você teve em forma de dividendos em relação ao valor que você investiu. A fórmula do Dividend Yield unitário é simples. Você pega os dividendos pagos por cota em um determinado período, geralmente 12 meses, multiplica por 100 e divide pelo valor unitário da cota. Vamos a um exemplo prático e fictício para deixar tudo mais claro. Imagine um fundo chamado Brasil Logística com o código BRLG11, cuja cota está sendo negociada na bolsa por R$100. Suponha que nos últimos 12 meses, este fundo tenha pago um total de R$10 em dividendos por cota. Para calcular o Dividend Yield anual, você divide os R$10 pagos pelo preço da cota de R$100, o que resulta em 0,1. Multiplicando por 100 para ter o percentual, chegamos a um Dividend Yield de 10% ao ano. Isso significa que, para cada R$100 investidos, você recebeu R$10 de volta em forma de rendimentos naquele ano. Geralmente, os investidores olham o rendimento mensal. Se o fundo paga cerca de 83 centavos por mês, o que totaliza R$10 no ano, o Dividend Yield mensal seria de 0,83%. É essa métrica que permite comparar o retorno do CIS com outras aplicações financeiras, como a poupança, o Tesouro Selic ou um CDB. Chegamos então ao ponto central do nosso vídeo: as simulações. Quanto rendem na prática 10 mil, 20 mil e 30 mil reais investidos em fundos imobiliários? Para fazer essa conta, vamos usar um Dividend Yield médio e realista, que é frequentemente encontrado no mercado. Vamos supor um DY mensal de 0,7%. É importante ressaltar, como o próprio artigo de origem aponta, que os exemplos são apenas ilustrativos e não configuram uma recomendação de compra. A rentabilidade passada nunca é garantia de rentabilidade futura. Dito isso, vamos aos números. Com um investimento de R$10 mil, aplicando um Dividend Yield mensal de 0,7%, você teria um rendimento de R$70 por mês. E num ano, isso totalizaria R$840. O detalhe mais importante aqui, e que vale a pena repetir, é que esse valor é isento de imposto de renda. São R$70 limpos caindo na sua conta todo santo mês. Pode não parecer muito à primeira vista, mas pense no que isso significa. Esse valor pode pagar sua conta de internet, cobrir a assinatura de diversos serviços de streaming ou ajudar a pagar a conta de luz. É um dinheiro que trabalha para você enquanto você dorme, sem que você precise fazer absolutamente nada. É o verdadeiro conceito de renda passiva se materializando na sua conta bancária. Agora, vamos dobrar a aposta. E se você investir R$20 mil, utilizando a mesma métrica de um Dividend Yield de 0,7% ao mês, o seu rendimento passivo mensal pularia para R$140. Ao longo de um ano, isso representa um total de R$1.680. Novamente um valor totalmente isento de tributação para a pessoa física. Com R$140 por mês, as possibilidades já aumentam. Esse valor pode cobrir uma parte significativa das suas compras de supermercado, pagar a mensalidade de uma academia ou até mesmo ser usado para pequenos lazeres, como ir ao cinema com a família. É um complemento de renda que pode fazer uma diferença notável no seu orçamento mensal,
proporcionando mais tranquilidade e qualidade de vida. Quanto mais dinheiro você investir, maior será o retorno que você receberá em forma de renda passiva, sem a necessidade de pagar imposto de renda. Vamos para a nossa terceira simulação. Um investimento de R$30 mil, mantendo o mesmo dividend yield mensal de 0,7%. Seu rendimento mensal atingiria R$210. Em um ano, você acumularia um total de R$2.520 em renda passiva livre de impostos. R$210 por mês já é um valor que pode, por exemplo, pagar a parcela de um pequeno financiamento, cobrir os custos com transporte para o trabalho, ou ser destinado integralmente a uma reserva de emergência ou a outros investimentos, acelerando ainda mais o seu crescimento patrimonial. É como ter um funcionário invisível que gera dinheiro para você todos os meses, sem nunca tirar férias ou ficar doente. Esse fluxo constante de renda passiva é o que permite, a longo prazo, que muitos investidores alcancem a tão sonhada independência financeira. Contudo, a verdadeira mágica por trás da construção de riqueza com fundos imobiliários não está apenas em receber os dividendos, mas sim em reinvesti-los. Esta é uma estratégia essencial para obter uma rentabilidade muito maior nos anos seguintes. É aqui que o poder dos juros compostos entra em ação, transformando um crescimento linear em um crescimento exponencial. Pense nisso como uma bola de neve descendo uma montanha. Você começa com o seu investimento inicial, que é uma pequena bola de neve. Os primeiros dividendos que você recebe são a primeira camada de neve que se junta à bola. No início, ela cresce devagar, mas ao usar esses dividendos para comprar mais cotas do fundo, você aumenta o tamanho da sua bola de neve. No mês seguinte, você receberá dividendos não apenas do seu investimento inicial, mas também das novas cotas que você comprou. Isso significa que você receberá um pouco mais de dividendos. Com esse valor um pouco maior, você compra mais cotas e a sua bola de neve cresce mais um pouco. Conforme ela desce a montanha do tempo, ela vai acumulando mais neve e ganhando velocidade. Cada nova camada de neve representa os dividendos sendo reinvestidos, e a velocidade crescente é o poder dos juros compostos. Depois de alguns anos, aquela pequena bola de neve se transforma em uma avalanche de renda passiva. Vamos voltar ao exemplo dos R$10 mil. No primeiro mês, você recebeu R$70. Se a cota do fundo custa R$100, você ainda não consegue comprar uma nova cota. Mas você guarda esses R$70. No segundo mês, você recebe mais 70 e agora tem R$140 acumulados. Com esse valor, você já pode comprar uma nova cota de R$100 e ainda sobram R$40. A partir do terceiro mês, você não receberá mais dividendos sobre R$10 mil, mas sim sobre R$10.100. Seu próximo dividendo será um pouco maior. Pode parecer um progresso lento no começo, mas essa disciplina de reinvestir cada centavo recebido é o que separa os investidores de sucesso daqueles que ficam pelo caminho. Ao longo de 5, 10 ou 20 anos, essa estratégia pode multiplicar seu patrimônio de uma forma que poucas pessoas imaginam ser possível. É claro que, como todo investimento em renda variável, os fundos imobiliários também apresentam riscos que você precisa conhecer antes de investir seu dinheiro. Não existe almoço grátis no mercado financeiro. O primeiro risco é o de mercado. As cotas dos FIIs são negociadas na Bolsa de Valores e seus preços podem variar diariamente para cima ou para baixo, de acordo com o humor dos investidores, as notícias econômicas e as perspectivas para o setor imobiliário. Isso significa que o valor do seu principal investido pode diminuir. Outro risco importante é o de vacância. Para os fundos de tijolo, existe a possibilidade de os imóveis ficarem vazios, sem inquilinos. Um imóvel vago não gera aluguel, o que impacta diretamente a receita do fundo e, consequentemente, os dividendos distribuídos aos cotistas.
Ligado a isso está o risco de inadimplência, que é quando o inquilino ocupa o imóvel, mas não paga o aluguel em dia. Para os fundos de papel, o risco é o de crédito, ou seja, a possibilidade de o devedor do título imobiliário não honrar com o pagamento dos juros ou do principal. Existe também o risco de gestão, pois o sucesso do fundo depende muito da competência da equipe gestora em tomar as melhores decisões de investimento e administração. Por fim, há o risco relacionado à taxa de juros. Geralmente, há uma correlação inversa entre a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, e o preço das cotas dos FIIs. Quando a Selic sobe muito, os investimentos em renda fixa se tornam mais atrativos e alguns investidores podem vender suas cotas de FIIs para migrar para a renda fixa, o que pressiona os preços para baixo. O contrário também é verdadeiro. Em um cenário de queda da Selic, os fundos imobiliários tendem a se valorizar. Se depois de tudo isso você se interessou e quer dar os primeiros passos, o processo é mais simples do que parece. O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores. Existem dezenas de opções no Brasil, muitas delas com taxa de corretagem zero para fundos imobiliários. A abertura de conta hoje é feita totalmente online e costuma ser bem rápida. O segundo passo é transferir o dinheiro que você deseja investir da sua conta bancária para a sua nova conta na corretora. Isso geralmente é feito por meio de Pix ou TED. Com o dinheiro na corretora, o terceiro passo é acessar a plataforma de negociação, conhecida como Home Broker. É através dela que você envia suas ordens de compra e venda para a Bolsa de Valores. O quarto passo é escolher o fundo imobiliário no qual você quer investir e pesquisar pelo seu código de negociação, também chamado de ticker. Os tickers dos FIIs são compostos por 4 letras seguidas do número 11. Por exemplo, MXRF11 ou HGLG11. O quinto e último passo é emitir a ordem de compra. Você vai informar o ticker do fundo, a quantidade de cotas que deseja comprar e o preço que está disposto a pagar. Se houver um vendedor disposto a negociar naquele preço, a ordem é executada e, em 2 dias úteis, as cotas estarão na sua custódia e você já terá direito a receber os próximos dividendos. É fundamental, no entanto, que você estude antes de investir. Leia os relatórios gerenciais que os fundos publicam mensalmente. Entenda em quais ativos o fundo investe, quem são seus inquilinos e quais são os prazos dos contratos de aluguel. Informação é a sua maior aliada para tomar decisões de investimento conscientes e seguras. Agradecemos por sua audiência. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo sobre como cuidar melhor do seu dinheiro.